Quero falar, meus irmãos, neste momento, sobre o tema alusivo a esse dia. E eu queria meditar sobre alguns princípios, ou algumas lições da paternidade. Princípios da paternidade. A palavra paternidade vem de pater. Pater, no latim, é pai. E quando tem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais. Que coisa bonita, né? Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza e consciência, pureza de consciência. E essa pureza de consciência eu aprendi de meus pais. Essa foi uma palavra de Paulo a Timóteo, e que refletiu também a vida do apóstolo Paulo. Eu quero falar sobre esta paternidade cristã. Infelizmente, algumas coisas aqui acontecem só na vida de um pai cristão. Outras não, acontecem na vida, e deve acontecer na vida de todos os pais. O famoso escritor, conhecido, poeta e também uma pessoa muito influente da Academia Brasileira de Letras, nascido lá no século XVII, Coelho Neto. Ele disse: um pai, ainda que pobre, tem sempre uma riqueza para deixar ao filho. Que riqueza é essa? Que riqueza é essa? O exemplo. Você pode não ter muita coisa para deixar seu filho, mas você pode deixar o seu exemplo, um legado de dignidade, de honra, de boa atitude. Tem pais que podem deixar muitos bens, mas não tem nenhum exemplo para deixar, de conduta, de retidão, de caráter. Claro que o bom seria se pudéssemos os dois, mas se tiver que fazer alguma coisa para deixar, deixe seu exemplo de vida para os seus filhos. Semana passada, eu disse que fui no sepultamento de um pai e os filhos com muita tristeza, e eu ouvi o relato da filha. Ela descreveu isso, felizmente, antes do falecimento do pai. E ele leu um relato tão lindo de como ela ouvia, de como ela o percebia, do seu caráter, da sua dignidade, da sua ternura, do seu exemplo. E quando eu ouvi aquilo, eu ficava babando. Eu falei: puxa vida, como é bom ouvir isso. E aí ele, na sua humildade, depois que ela terminou, ele disse: mas filha, você está falando do Pai Celeste? Nossos filhos precisam ver em nós um exemplo. Essa ideia de Deus Pai é muito complicado para muita gente. Tem muita gente que tem dificuldade de entender este conceito de pai, Deus Pai, porque a imagem que eles têm de um pai não é uma imagem boa. Não tiveram uma experiência boa de paternidade. Algumas nem na presença do pai, nem conheceram o pai. E outros tiveram um pai muito difícil, às vezes alcoólatras, viciados, violento. Então, é muito difícil fazer essa transposição para Deus, mas a maturidade vai nos ensinando. Graças a Deus eu tive um pai que era um homem muito bom, um homem exemplar, um homem correto, um homem íntegro. E ele foi uma inspiração para a minha vida e a vida dos meus irmãos. Mas nem sempre
mesmo que um pai ou uma mãe sejam exemplares, não quer dizer necessariamente que os nossos filhos vão ser também. Pelo menos a maioria sim. Mas sempre haverá um ou outro, ou não, tomara que não, que mesmo com todo o esforço, todo o exemplo, todo o testemunho dos pais, não seguirão o seu exemplo. Por isso que os princípios que coloco aqui são princípios que sempre uso a palavra tenderão. Não quer dizer que isso terá que acontecer, mas que a gente deve ter muito cuidado. Primeiro princípio, isso para os pais. Nossos filhos observarão mais do que ouvirão. Às vezes a gente dá conselhos, a gente orienta, a gente diz que devem viver desta maneira, mas se os filhos perceberem que o que o pai, ou mesmo a mãe também, obviamente, fazem, os deslizes éticos, os deslizes na linguagem, nas condutas, por mais que o discurso seja um, e se a atitude for outra, essa atitude vai ficar marcada. Eles observarão mais do que ouvirão, e as observações vão marcar muito mais profundamente os seus corações. Então temos que ter muito cuidado de não só falar, mas viver como exemplares diante dos nossos filhos. Segundo princípio, nossos filhos tenderão a ser o que nós somos ou fomos, e não o que nós gostaríamos que eles fossem. Às vezes a gente sonha algumas coisas para os nossos filhos, pode ser que eles vão ser alguma coisa que a gente não foi, um médico, um engenheiro, uma outra profissão, né, que a gente sonha, talvez até conclua a faculdade, coisa que talvez muitos pais não conseguiram, mas isso não é tão importante. O importante é que nossos filhos tenham um caráter, uma dignidade, uma maneira de proceder, sejam homens e mulheres honestos, dignos, bons cidadãos. Esse é o nosso orgulho e o nosso desejo para os nossos filhos. Então, mais ou menos parecido o que nós dissemos, nossos filhos serão o que nós somos, ou o que nós fomos quando eles eram jovens. Normalmente a mulher tende muito a seguir muita coisa do que a mãe era. Às vezes herda o seu temperamento, herda algumas maneiras de cuidar ou não cuidar da casa, o pai da mesma maneira. Então, quanto mais a gente for, digamos assim, tivermos uma atitude adequada com os nossos filhos, eles serão o que nós somos. Então, que a gente seja um melhor pai, para que eles sejam os melhores pais que puderem ser. Se nós queremos que nossos filhos sejam trabalhadores, a gente é trabalhador. Que nossos filhos tenham responsabilidade, vamos ajudá-los a ter essa responsabilidade. Compromisso, seriedade, cidadania, respeito à natureza, não gastadores, não esbanjadores, não consumistas excessivamente, para que eles possam depois também serem assim, e nós precisamos mostrar isso. Meu sogro costumava dizer que o cavaco não cai muito longe do tronco. Normalmente nossos filhos serão muito do que nós somos, e não que a gente gostaria de ser. Não adianta dizer, olha, seja você melhor do que eu, e não faça o que eu faço. Isso não funciona na vida familiar, em geral. Tenderão, por isso que a palavra tenderão não quer dizer que vão ser, às vezes, filhos de pais alcoólatras, de pais problemáticos, podem se tornar pessoas brilhantes, gente extraordinária, mas isso são casos especiais, e que depende
muito da grandeza daquela criança de superar aquele jovem ou aquela jovem, de superar isso. Terceiro princípio, nossos filhos tenderão a tratar seus filhos e cônjuge como nós tratamos os nossos. Meu filho vai tratar a esposa dele meio parecido comigo, com como eu trato a minha esposa. Eu vou ser um modelo. Minhas filhas vão tratar seus esposos como a minha esposa me trata. Se eu respeito o meu cônjuge, se eu considero o meu cônjuge, se eu apoio o meu cônjuge, se eu dignifico eles, se eu os coloco em importância para a vida deles, assim nossos filhos se inspirarão. Alguém disse acertadamente: a coisa mais importante que um pai pode fazer por seus filhos é amar a mãe deles e vice-versa. Então, o que mais importante o pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. E a mãe fazer para os seus filhos é amar o pai deles. Porque se amam, vão se entrosar, vão se respeitar e vão ser modelo, vão ser inspiração para a vida deles e para a vida do casamento deles. E saberão que um vão cuidar do outro para sempre. E que os filhos não terão que administrar crises e divórcios e outras coisas dos seus pais. Então, além de tudo, às vezes os pais concentram muita energia nos filhos e não concentram energia no casamento, no seu relacionamento. E vão deixando o relacionamento conjugal se desgastar, porque os filhos precisam ser cuidados. E aí os filhos vão embora. E aí o que sobra do casamento? Pouca coisa. Por isso que muitos lares, depois que o ninho fica vazio, também fica vazio tudo. Porque não houve uma construção. Então, pai, cuide da sua esposa mais do que dos seus filhos. É claro que quando pequenininhos, dependentes, carentes, totalmente frágeis, mas na medida em que vão crescendo um pouquinho, deixe eles seguirem um pouco a vida deles e sob o controle, mas sem esquecer da esposa ou do esposo. Quarto princípio, nossos filhos tenderão a ver a igreja de Jesus e sua liderança sob a mesma perspectiva que nós a vemos. Se nós somos pessoas pouco afeitos à igreja, a ir aos cultos, a adoração, a seguir as orientações que a liderança da igreja dá, se somos afeitos a criticar a igreja na frente dos nossos filhos, a criticar os líderes da igreja, a falar coisas inconvenientes sobre os irmãos da igreja na frente dos nossos filhos, eles vão construindo uma imagem negativa da igreja e tenderão a não mais querer esta igreja, ou se estiverem na igreja, vão repetir esse comportamento. Então as coisas ruins da igreja você guarda para si, ou então vai resolver diretamente lá com a liderança da igreja, mas não compartilhe. Filhos tenderão a servir e a contribuir com a igreja de Jesus da mesma maneira como fazemos. Se nós não servimos em nada na igreja, se nós não servimos no reino de Deus, se a nossa contribuição é mínima ou nenhuma, não queira, não imagine que seus filhos vão agir diferente. Tenderão, graças a Deus, esse tenderão pode ser interrompido pela graça e misericórdia de Deus, no Espírito Santo de um filho convertido realmente. Nossos filhos precisam ver e saber que estamos contribuindo com a igreja. Nossos filhos desde pequenininho precisam receber ali o seu envelopinho para vir à frente, ter este hábito. Nossos filhos precisam estar envolvidos em atividades da igreja, no coro, nas organizações, e eles vão ver isso, a gente se envolvendo também. Vamos amar, não
talvez de forma excessiva, a ponto de eles acharem que estão sendo preteridos, mas de forma equilibrada, servindo a igreja, servindo em casa, cuidando das coisas de Deus, cuidando das coisas de casa, esse equilíbrio. E os nossos filhos aprenderão a amar a igreja. Lá em casa nós éramos 6. Papai e mamãe amavam a igreja. E nós crescemos aprendendo a amar a igreja. Ir ao culto era um prazer para nós, uma alegria, mesmo fazendo as nossas baguncinhas. Mamãe às vezes não aguentava a gente, eram 6 filhos, imagina, uma escadinha. Tem dia que ela assim, hoje eu quero ir ao culto e tranquila, deixava a gente em casa, trancava, a gente ficava chorando, ai, quero ir, pequenininhos, porque a gente amava a igreja. Nossos filhos têm que amar a igreja. Hoje eles não estão mais amando estar na comunhão, porque a gente também relaxa muito nisso. Qualquer coisa a gente não vem, qualquer motivo a gente não vem. Então isso se repetirá no comportamento deles. Depois lamentaremos, porque nossos filhos não têm mais amor pela igreja, porque essa geração não tem. Então repito de novo, redundante, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de coração, pureza de consciência, tal como aprendi dos meus pais. Agora eu quero falar sobre 5 princípios que eu chamei de filiusnidade. Assim como pater quer dizer pai, em latim, filho quer dizer, filhos, a tradução no latim é filius. Então, apropriei-me desta palavra, criei esta palavra, né? E para dizer alguns princípios que os filhos devem fazer para a alegria do seu pai, cristão, especialmente, para a alegria do seu pai, mesmo não cristão, para a alegria dos seus pais. Vejam Provérbios: o pai do justo exultará de júbilo, quem tem filho sábio, nele se alegra. Primeiro, veja-se, o pai do justo. Então isso quer dizer que o filho é justo. O pai do justo. Vamos pensar aqui que esse pai não seja justo, mas ele tem um filho justo, honrado. Ele tem um filho que dá orgulho nele. Um filho assim, eu não fui assim, mas ele é. E diz o texto, o pai do justo exultará de júbilo, de alegria. E mais, quem tem um filho sábio, nele se alegra. Não é necessariamente sábio de conhecimentos, sábio porque sabe tomar decisões certas. Eu fico muito preocupado às vezes quando ouço, poxa, meu filho está na faculdade, meu filho fez mestrado, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo. Aí eu dá vontade de perguntar, para não tirar a alegria da vontade, e seu filho já se converteu a Cristo Jesus? Pai crente às vezes esquece desse detalhe tão importante. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Alguns princípios para vocês agora, filhos, esposas, especialmente filhos. Tratem seus pais como vocês gostariam de ser tratados quando forem pais. De vez em quando a gente tem que dizer aos nossos filhos, eu queria saber se vocês gostariam de ser tratados assim como você está tratando a gente, quando forem pais. Coloquem-se no lugar deles, dos seus pais. Perguntem para si mesmo, será que eu gostaria que meus filhos me tratassem como eu trato meus pais?
sem respeito, sem atenção, sem cuidado, sem zelo. Segundo, reconheça os seus pais com honra, com ajuda, com amor enquanto é tempo. Enquanto estão aí, são seus pais. Daqui a pouco vão partir, ou vão perder um pouco das memórias. Enquanto você está aí, honre eles, ajude eles, apoie eles, torne a vida deles mais suave, encha-os de amor, para que eles tenham alegria ao olhar para você, e não tristeza ou decepção. A mãe também deve ajudar os filhos a honrarem e respeitarem o pai. E vice-versa. O pai tem que ajudar os filhos a honrarem e respeitarem a mãe. Porque às vezes o pai ou uma mãe descasca a lenha no pai ou da mãe na frente dos filhos, os desonra, os desrespeita, como modelo, faça assim como eu faço. Nós pais temos que ter muito cuidado. Como é lamentável a gente ver atitudes de pai, de cônjuges, na frente dos filhos. Dizer, olha, é assim que vocês devem ser. Temos que ter muito zelo e cuidado em relação a isso. Terceiro princípio, valorizem o amor sacrificial de seus pais. Em geral, nenhum amor ou amizade tivermos é superior ao dos nossos pais. Eu tenho um amigo maravilhoso, eu tenho uma amiga que extraordinária, faz tudo por mim. Eu tenho minhas dúvidas se é mais do que seus pais. E a gente às vezes valoriza tanto um amigo, uma amiga, uma outra pessoa, do que os nossos pais. Mas eu sei que há situação, por isso eu estou dizendo, em geral, sei que há exceções realmente que tem amigos, mas isso é uma exceção muito rara. Nenhum amigo ou amiga, você sempre poderão contar com eles nos momentos mais difíceis da sua vida. Quando você estiver entrevado, quando você estiver lá no pior, você pode contar com seus pais. Você talvez não conte com seus amigos. Mesmo com o coração triste, abatido, eles vão lá cuidar de você. Ambos os pais têm responsabilidade de lidarem igualmente, mas algumas áreas se destacam. Então, Deus nos fez pai, mãe, homem e mulher diferentes. Então, uma mãe tem coisas que ela faz, que o pai, às vezes, não tem um jeitão para fazer, mas que é importante. Por exemplo, a mãe talvez seja um pouco mais carinhosa, seja um pouco mais cuidadosa, mas o pai talvez aquele que se preocupa mais, talvez não, com a proteção, com a provisão. Então, a soma dos atributos naturais de cada um, soma todo esse processo de cuidado. 4, obedeçam aos seus pais enquanto dependerem ou morarem com eles, mas honrem e cuidem deles por todas as suas vidas. A Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe, para te prolongue o seu dia na terra. Lá no texto de Paulo diz, obedeçam seus pais, depois ele muda para honram. Então, há um tempo de obediência. Enquanto a gente morar na casa dos nossos pais, de alguma forma, ou dependermos deles, a gente tem obrigação de obedecê-los. Você pode ter 30 anos, mas está morando na casa, está dependendo deles, você tem obrigação de obedecê-los. Agora, se você já casou, tem a sua vida, tem a sua independência, você não precisa mais obedecê-los, mas honrá-los sempre, por toda a vida. E a Bíblia diz que vocês terão bênção de Deus para viverem muito e serem bem-sucedidos. E o quinto e último princípio,
Tenham compaixão de seus pais. Tenha compaixão de seu pai. Procurem compreendê-los como vocês desejam ser compreendidos. A palavra compaixão é compadecer, padecer no lugar. Lembre de como foi a infância do seu pai. Isso, ele traz consigo algumas coisas. Veja a luta que ele tem de trabalho, de condução cheia, de chefe chato, de desgaste. Lembra todo um processo que ele não teve e que você teve o privilégio de ter. Então, releve algumas reações. Tenha compaixão dos seus pais, do seu pai. Tenha misericórdia deles. Eles são humanos. Sua mãe é humana, seu pai é humano. Mesmo a angústia, medo, temor, ansiedade, depressão que você tem, eles têm também. E às vezes em dobro. E o que é pior, eles podem esconder, tentar esconder. E você não, joga em cima deles, e por tentar esconder, às vezes, em algum momento, eles passam dos limites, falando alguma coisa, mas é porque é fruto de toda uma angústia. Estão vivendo, tem compaixão, tenha compaixão. Termino repetindo o versículo para esses princípios da filiusnidade. Provérbios 23, 34. O pai do justo exultará de júbilo. Aquele pai que é de um filho ou de uma filha justo, ele vai se jubilar, se alegrar. E quem tem um filho ou uma filha sábia, nele se alegra. Amém? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos